Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá o Valdilson, dê um oi para ele. E juntos nós vamos para a melhor aula que existe, a aula de História. Então, para a gente começar, avisa todo mundo. Manda em rede social, avisa o grupo da escola, chama a família junto com você, avisa todo mundo. Tá começando a aula de História. Então, vamos juntos? Vamos começar a nossa diversão? Vamos começar a nossa aula, a melhor que existe. E, para a gente começar, aquele recado importante. Criança, lembre-se de fazer a atividade obrigatória no Classroom. Não vai esquecer. Você que responde às atividades pela televisão, lembre-se, marque com a sua escola, entregue as atividades. Vamos garantir a presença, garante sua avaliação e fica tudo certo, ok? Combinado? Prontos para a nossa aula? Motores aquecidos? Vamos começar? Para começar, a gente precisa lembrar nossa última aula. Você se lembra? Vamos te ajudar então. Na última aula, você aprendeu sobre o governo militar de Ernesto Geisel no Brasil. Tá lembrado? Isso. E o Ernesto Geisel, ele era da chamada linha moderada do exército. Lembra disso? Linha moderada. E ele assumiu o governo prometendo uma abertura lenta, gradual e segura do regime militar brasileiro. Então ele assumiu com esse compromisso e foi isso que nós vimos na última aula. Além disso, lembre-se que ele assumiu o governo tendo de enfrentar aquela crise econômica internacional muito forte que aconteceu a partir do ano de 1973 e que colaborou ali para o fim do milagre econômico no Brasil. Lembrou? E ainda, você viu que entre avanços e retrocessos, no período do governo dele, ele revogou o Ato Institucional número 5, AI-5, e ainda houve um avanço na campanha pela anistia no governo dele. Tá lembrado? Boa! E na aula de hoje, qual é o nosso cardápio para a aula de hoje para você aprender? Hoje nós vamos falar sobre o Chile. Ué, estávamos falando de Brasil? Sim, hoje nós vamos falar sobre o caso do Chile no mesmo período. O Chile que depois também acabou passando por um regime militar. Então nós vamos falar sobre o contexto do Chile para chegar a esse regime militar. Bora lá? Então, nós vamos compreender o contexto do Chile dentro da Guerra Fria e todo esse cenário igual o Brasil passava e o mundo todo. E ainda vamos entender essa chegada do Salvador Allende à presidência do Chile. Ainda vamos analisar como foi esse governo do Salvador Allende e a derrubada dele do poder por um golpe militar. Bora então para a nossa aula de hoje? Chile, no mesmo período do Brasil que nós estávamos tratando então, década de 1970. Lembra que no governo Geisel estávamos falando desse período? Vamos agora para o Chile. Como estava esse contexto local na América Latina? Então, imagenzinha para você. Dê uma olhada aí preenchendo a sua tela. Você tem um selo, um selo de carta, um selo de correspondência. Esse selo que está aparecendo para você, ele foi produzido na Alemanha Oriental. Lembra da divisão das Alemanhas? Alemanha Oriental. Esse selo foi produzido em novembro de 1973. Ele é uma homenagem ao presidente do Chile, o Salvador Allende, que nós vamos ver na aula de hoje. E o Salvador Allende, você vai entender na aula de hoje, ele foi deposto, foi tirado do cargo por um golpe em setembro de 1973. Então repare, é um selo da Alemanha. Por que essa homenagem da Alemanha Oriental ao governo chileno, ao presidente chileno? Por que essa homenagem? Repare, é um selo da Alemanha, mas em cima, escrito em espanhol, venceremos. E o símbolo da campanha presidencial do Salvador Allende. Então, existe uma homenagem. Lembra por quê? Guerra Fria. A Alemanha Oriental era mais ligada à União Soviética. E o governo do Salvador Allende, você vai ver na aula de hoje, muito associado ao
socialismo, União Soviética também. Então, uma homenagem a um presidente socialista que sofreu um golpe militar, uma homenagem de um outro país socialista. Então, esse é o cenário do que vamos falar. Um governo socialista no Chile, o governo de Salvador Allende. E entenda o contexto do Chile para você entender melhor do país que estamos falando. No século XIX e início do século XX, o Chile teve grande desenvolvimento econômico, grande enriquecimento, a partir principalmente da exploração do salitre e do cobre, ou seja, mineração. Então, grande desenvolvimento econômico pela mineração. Com o governo, então, o governo do Chile nesse período era controlado exatamente por essa burguesia mineradora, aliado a grandes latifundiários. Isso deu ao Chile certa estabilidade econômica e política, mas tudo foi por água abaixo a partir daquela crise de 1929 dos Estados Unidos. Um país minerador é fortemente exportador, com essa crise mundial, queda nas exportações dos artigos minerais, crise no Chile. Ok? Entendeu esse contexto? Para entender melhor sobre essa mineração no Chile, tem essa imagem aí para você. Essa imagem tomando conta aí da sua tela, que mostra uma mina de cobre. E o textinho aí está te contando um pouco sobre ela. Ó. A mina de Chuquicamata, na cidade de Calama, no Chile, é a maior mina de cobre a céu aberto do mundo. A maior. Como assim? Informações sobre ela. A exploração dela iniciou em 1882, final do século XIX. Atualmente, essa mina tem cerca de 4,3 km de comprimento por 3 km de largura e 850 metros de profundidade. Então, a maior mina a céu aberto de exploração de cobre do mundo. O Chile, então, forte país explorador das riquezas minerais, da mineração. Tá aí para você o exemplo. Ei, voltando a falar de política no Chile, desse contexto socioeconômico. O Chile teve, depois da crise de 1929, o Chile teve uma retomada entre 1938 até 1946, com governos da chamada Frente Popular, ou seja, governos formados por liberais, socialistas e comunistas. Então, nesse contexto aí, antes da Guerra Fria, o Chile tinha esses governos de frente popular que ajudaram a retomar o crescimento do país. Em 1947, o presidente eleito Gonçalves Videla, assim que tomou posse, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética. Contexto da Guerra Fria, lembra? 47, início da Guerra Fria. Lembra que no Brasil, no mesmo período, o presidente Eurico Dutra também rompia relações com a União Soviética. Até visitou o presidente Harry Truman nos Estados Unidos. Você está lembrado disso? Então, mesmo período, acontecimentos muito parecidos na América Latina. E ao tomar essa decisão, o Gonçalves Videla, então ele passou a sofrer oposição das classes trabalhadoras, então mais ligadas a esse movimento ligado ao socialismo. Então, o Chile, no início da Guerra Fria, tem um presidente aí rompendo relações com a União Soviética, assim como aconteceu no Brasil. E chegamos nesse período aí de governos mais ligados aos Estados Unidos, a uma resposta, então, do socialismo no Chile. A eleição de Salvador Allende. Esse aí da imagem que aparece para você, este senhor aí simpático. 1970, na eleição de 1970 para presidente, temos a vitória da Unidade Popular, uma frente mesmo, uma coligação que reunia comunistas, socialistas e grupos ligados à democracia. Formaram uma unidade popular, como ficou chamada essa coligação, para vencer a eleição. E essa coligação, liderada pelo médico Salvador Allende, como está aí na tua imagem.
Então, o Chile passou a ter um governo socialista. A crença no poder popular no Chile, liderada pelo Salvador Allende. Tranquilo até aí? Então, tem quiz para você responder. A economia do Chile é fortemente baseada em... A economia do Chile, baseada em turismo religioso, mineração, safari, é óbvio, facinho para você, mineração, principalmente salitre e cobre, ok? E como foi o governo do Salvador Allende? Quais as principais medidas que ele tomou durante seu governo? Tá aí, um governo baseado, como a gente já tinha falado, em poder popular e ainda na estatização da economia. Lembra desse conceito lá desde a Revolução Russa? O governo passando a ser dono das empresas, as empresas se transformando em estatais. Olha lá. Ainda ele fez a reforma agrária. No Chile, cerca de 80% das terras agricultáveis, ou seja, disponíveis para a produção na agricultura, foram expropriadas, tomadas pelo governo e distribuídas entre as famílias camponesas. Reforma agrária. Ainda, estatização do setor financeiro. O governo passou a controlar o setor financeiro no Chile. Ainda como medidas, a criação de um sistema público de saúde, uma espécie de SUS no Chile. Então, um sistema público de saúde, o governo gerenciando, então, o cuidado com a saúde. Outras medidas, uma reforma constitucional, já no ano de 71, no início do governo, e essa reforma, entre outras coisas, considerou propriedades do governo todas as riquezas do subsolo do Chile. E você lembra, viu até no quiz, essa era a principal fonte da riqueza econômica do Chile, a mineração, e tudo passava a ser propriedade do Estado. Ainda nacionalizou as telecomunicações. Mais uma vez, empresas estrangeiras, principalmente ligadas aos Estados Unidos, eram donas das telecomunicações no Chile. Ele nacionalizou a propriedade dessas telecomunicações e investiu num forte programa de alfabetização em massa. Então, reparou que são todas medidas ligadas ao socialismo, num contexto de Guerra Fria. Percebeu que ele já atraiu, então, a atenção dos países ligados ao capitalismo. Num contexto de Guerra Fria, ele tomando medidas socialistas. Ok? Quiz para você responder, então. Dentro do contexto da Guerra Fria, as reformas realizadas pelo governo do Allende no Chile foram mais ligadas a qual sistema socioeconômico? Ei, era nazismo? Então essa política, as medidas políticas tomadas pelo Allende eram ligadas ao nazismo? Não. Eram ligadas ao capitalismo? Não. Então, muito facinho, eram medidas ligadas ao socialismo. Então, num contexto de Guerra Fria, muito mais alinhadas à política da União Soviética do que dos Estados Unidos. Mas não era uma implementação radical do socialismo. E por isso, o governo do Allende sofria oposição.
De qual lado? Dos dois lados. Por quê? O movimento de esquerda revolucionária, o MIR, no Chile, pressionava o governo para acelerar a implantação do socialismo. Precisamos do socialismo real acontecendo já. O Allende defendia uma transição lenta para esse poder popular efetivo. E o movimento da esquerda revolucionária defendia já, queremos agora. Então, oposição. Também fazia oposição ao governo do Allende os Estados Unidos e parte dos empresários chilenos. Porque, obviamente, eles eram contra as medidas socialistas. E, por esse motivo, tanto os Estados Unidos quanto os empresários diminuíram os investimentos no Chile. Isso causou queda na produção e causou uma queda na taxa de emprego e ainda uma alta na inflação. A gente pode até dizer uma espécie de boicote, exatamente pelas medidas socialistas tomadas pelo governo. Então, oposição, tanto do pessoal ligado mais aos Estados Unidos e aos empresários, setores mais ligados ao capitalismo, quanto o pessoal da esquerda mais ligado ao socialismo radical. Então, há um ambiente de radicalização política, radicalização ideológica no Chile. Isso que está aqui, ó. E mesmo com esse ambiente de radicalização, o governo do Allende não teve grandes ações efetivas para evitar essas agitações sociais e políticas. Não foi um governo que se protegeu, então, de toda essa oposição, que tomou ações para evitar ações radicais. Então, o governo passou a acompanhar apenas o que estava acontecendo. E, como consequência, então, dessa pouca ação do governo, 11 de setembro de 1973, neste dia, com o apoio dos Estados Unidos, forças militares chilenas bombardearam e invadiram o Palácio de La Moneda, em Santiago, que é a sede do governo. Forças militares, então, bombardearam primeiro o palácio e depois invadiram o palácio sede do governo com o presidente lá dentro. Um golpe. E aqui você tem uma imagem, fechando aí na sua tela toda, que mostra exatamente, uma foto de cima de um prédio, as tropas cercando o Palácio de La Moneda em Santiago. Repare então, fumaça saindo desse prédio, você tem aí fumaça saindo desse prédio, ele foi bombardeado e depois invadido. O Allende, o presidente, morreu na ação. Segundo estudos técnicos, segundo perícias, o presidente realmente se suicidou. O Allende, dentro dessa ação, desse golpe, ele cometeu suicídio para não ser pego pelas tropas militares que estavam invadindo o palácio. Então, suicídio do presidente Allende. E, então, como próximo passo, o general Augusto Pinochet, que liderou essas ações de invasão, assumiu o governo. Ele era general-chefe do exército com esse detalhe. Se ele era general-chefe, ele foi nomeado pelo presidente Allende. Aliás, essa foto aí na tua tela, enchendo sua tela, mostra essa situação curiosa. Esse senhor em primeiro plano com a faixa, você conhece, o Salvador Allende. Quem está atrás dele? Quem é o oficial do exército? O Augusto Pinochet, este que liderou o golpe contra o presidente. Fazia parte, então, dessa alta oficialidade do exército. O Augusto Pinochet, nomeado pelo Salvador Allende, liderou o golpe de Estado e assumiu a presidência com a morte do Salvador Allende dentro dessa ação de invasão deste golpe. Olha só. Atividade, então, para você fazer, agora que você entendeu melhor o cenário do Chile aí. A crise política se transformou em poucos meses em uma crise de caráter global. A classe política foi incapaz de estabelecer os acordos mínimos para alcançar soluções no contexto democrático. O processo culminou com a ruptura da ordem constitucional. Este texto que nós acabamos de ler, ele faz referência a qual ruptura? Letra B. Quais os setores que fizeram oposição ao governo do Salvador Allende? Responde aí.
texto faz referência a uma ruptura da ordem institucional. Que ruptura é essa? O golpe de Estado, então, que o Salvador Allende sofreu em 11 de setembro de 1973. Segunda pergunta, quais os setores que faziam oposição? Nós falamos dos dois. Primeiro, o pessoal do movimento de esquerda revolucionária, que pretendia acelerar a implantação do socialismo no Chile. Também fazia oposição o pessoal ligado, então, aos Estados Unidos e parte dos empresários chilenos, que, claro, eram contrários a essas medidas socialistas implantadas no governo do Allende. Ok? Dois setores de oposição de ambos os lados. Lembra daquela ideia de radicalização ideológica no Chile, aí no ano de 73, que terminou no golpe orquestrado, feito pelas forças militares chilenas com apoio dos Estados Unidos, contexto de Guerra Fria. Por falar nisso, mais uma manchete de jornal agora, mais uma atividade para você. Observe essa capa do jornal ao lado. Allende suicida-se e junta militar assume o poder. Essa é a manchete. Ao ler uma notícia, nós devemos ir além da manchete. Dica para você. Por quê? Porque só lendo a notícia toda você vai entender o que está realmente sendo noticiado. Pergunta sobre isso. Ao ler apenas essa manchete, o que dá para entender do acontecimento? Segunda pergunta. Baseado nos seus conhecimentos, criança, o que realmente aconteceu?
Allende suicida-se e uma junta militar assume o poder. Ou seja, pela notícia, você entende que sem maiores explicações, o presidente cometeu um suicídio, o cargo estava vago e os militares tiveram que fazer esse esforço assumindo o poder. Por isso é importante ler a notícia toda. Você lembra que não foi assim? Por que esse jornal transmitiu essa notícia no Brasil dessa maneira? Lembre-se que o Brasil passava pelo regime militar, pelo governo dos militares. Então havia uma censura também no Brasil. Então, se um outro país também está iniciando um regime militar, uma ideia aí de mostrar que é uma coisa boa que estava acontecendo no Chile. O que realmente aconteceu? Forças militares chilenas bombardearam e invadiram o Palácio de la Moneda, ou seja, o palácio sede do governo do Chile, e, na ação, o presidente cometeu suicídio. Lê a notícia inteira. Lembra disso? Quiz pra você, rapidinho! Quem que organizou, quem liderou, quem fez o golpe de Estado no Chile? E aí, criança, qual grupo social que liderou o golpe no Chile em 11 de setembro de 1973? Professores? Operários? Você viu muito bem que foram forças militares que bombardearam e invadiram o palácio sede do governo. Tranquila essa, né? Bem sossegado aí pra você. Ei, pra gente continuar, tem mais uma tarefinha. Dê uma olhada nessa imagem que aparece na sua tela. É um outro ângulo do Palácio de la Moneda, o palácio sede do governo em Santiago, no Chile. Então, essa imagem está mostrando um incêndio no palácio, exatamente no dia 11 de setembro de 1973, incêndio então causado por esse bombardeio contra a sede do governo. Pergunta para você, explique o contexto mundial em que está inserido o golpe realizado no Chile em setembro de 73. O contexto mundial.
qual o contexto mundial? Nas últimas aulas você já entendeu qual é o contexto mundial, tá bem tranquilo para você, certo? Guerra Fria. As práticas políticas implantadas no Chile pelo presidente Salvador Allende foram vistas como ligadas ao socialismo, ou seja, eram contrárias aos interesses dos Estados Unidos ligados ao capitalismo, tá lembrado? Então, aliados a uma parte dos empresários do país e as forças armadas chilenas, os Estados Unidos apoiaram o golpe de Estado a fim de garantir a hegemonia capitalista na América Latina. Guerra Fria, ok? O que você aprendeu na aula de hoje, para a gente fechar? Você aprendeu que Salvador Allende, eleito em 1970 no Chile pela Unidade Popular, aquela coligação então ligada ao socialismo, implantou uma série de políticas ligadas ao socialismo. Exatamente por isso, os Estados Unidos, que buscavam então colocar a sua hegemonia capitalista na América Latina, fizeram forte oposição ao governo do Salvador Allende. E esse processo culminou com o golpe de Estado de 11 de setembro de 1973, realizado pelas forças militares chilenas com apoio dos Estados Unidos. Lembra? Bombardearam, invadiram o Palácio do Governo e na ação Salvador Allende cometeu suicídio. Ok? Próxima aula, o que teremos? Você vai ver exatamente como foi a sequência disso. Os militares agora no poder do Chile, liderados pelo general Augusto Pinochet. A gente volta na nossa próxima aula. É isso aí. Tchau, pessoal!